Olá, meu nome é Renan Soares e nesse vídeo eu vou te apresentar o sistema Fatura e Gestão. Vou te ensinar a mexer em cada tela e te mostrar algumas situações que você consegue fazer aqui dentro para deixar a sua empresa ainda mais forte. Tudo organizado, tudo centralizado em um só local. Primeiro ponto é que você precisa saber que funciona do celular e do notebook. Então tudo que eu mostrar nesse vídeo pela tela do meu computador você consegue replicar pelo celular, por tablet também, tá? Então vamos lá, direto para o meu computador, onde eu vou começar a te ensinar a mexer na ferramenta. Então vamos lá. Primeira situação que você tem que fazer aqui é acessar o nosso site para entrar na sua plataforma. Então não precisa instalar nada, não precisa fazer nada. Basta você entrar www.faturegestão.com.br. Você vai cair nessa tela de login que você está vendo aqui, tá? E aqui ele te pede o seu e-mail e senha que você vai receber do nosso suporte. Perfeito? Então vai entrar aqui com o e-mail que eu usei para gravar esse vídeo, tá? E você vai entrar com o seu e-mail e sua senha quando você estiver entrando. Então clique em entrar, quando você entra, você já cai de cara em um painel inicial. Esse painel vai vir zerado para você, ele vai se preenchendo de acordo com o que você vai utilizar na ferramenta. Então inicialmente ele começa zerado, mas depois que você cadastrar suas vendas, quantas a pagar e quantas a receber, ele vai preenchendo para você. Uma coisa interessante sobre esse painel, tá? Você consegue filtrar as informações pelo mês vigente, então no caso agora estamos em setembro, ele vai sempre mostrar as informações de setembro, pelo ano vigente, então ele vai pegar todo o somatório do ano, no caso 2024, tá? Ou se você quiser definir algum período específico para ver as informações, você consegue colocar do dia 1, por exemplo, ao dia 10. Quando você clicar em ir, tá? Tem que clicar em ir aqui, ele vai atualizar as informações de faturamento, de custo, lucro e tudo mais. Perfeito? Então ele vai te mostrar também uma gestão de contas a pagar, onde você consegue ver aqui o previsto que você teve de despesas, que de fato realizou nesse período filtrado, isso é importante, tá? Ele vai te mostrar a quantidade de serviço prestado, ou se você vende produto, de produto. Então, independente do seu segmento, a ferramenta vai atender muito bem, tá? E além de gráficos e tudo mais, te mostrando aqui as categorias, tudo que você consegue colocar dentro da ferramenta. Então, ótimo, você entrou na ferramenta, você já entendeu que o painel é para mostrar os resultados da sua empresa. Qual que é a primeira tarefa sua aqui? O que eu indico? Primeira coisa que você deve fazer é vir em configurações. Então, aqui em configurações, você tem a parte de cadastros iniciais, definições de tela, alteração de senha e personalização de comprovante, caso você queira gerar comprovante pelo sistema. Então, vamos aqui para o cadastro iniciais, que é onde eu quero te mostrar. Aqui, olha, você tem a parte de categorias. Essa categoria é onde você consegue colocar as categorias de despesas que você tem. Então, vamos supor, aluguel, que você já tem aqui ocupação. Então, você pode tudo que tem a ver com ocupação, deixar aqui dentro dessa categoria. Não precisa colocar aluguel se já tem ocupação. Você tem aqui a parte de marketing. Então, já tem algumas categorias pré-cadastradas. Se você quiser alguma categoria específica, é só clicar nesse maisinho aqui e escrever qual categoria. Por exemplo, alimentação. Tá? Vou colocar aqui alimentação. Não preciso mudar nada aqui no canto direito, porque eu já cliquei no maisinho ali no local certo. Vou clicar em cadastrar, ele já colocou o alimentação aqui pra mim. Perfeito? Vamos para a segunda etapa. A gente tem aqui a parte de formas de pagamento também. Então, na parte de formas de pagamento, eu consigo cadastrar cada forma de pagamento que eu aceito dentro do meu negócio. Então, supondo que eu tenho aqui um cartão, uma maquininha Cielo. Então, Cielo, que eu posso dividir de uma vez, aí eu posso colocar os juros de uma vez aqui, e quando eu fizer uma venda e colocar que o cliente pagou no Cielo de uma vez, ele já bate essa taxa de juros aqui. Então você vai lá na sua tabelinha de juros lá da sua maquininha e vê quanto que cada vez implica de juros para você. Isso vai funcionar muito legal. Tá? Então você pode colocar o Cielo de uma vez, abate 5 vezes, 5% de juros, perdão. Cielo, duas vezes, abate 6,32. Cadastrar. Então você vai cadastrando essas taxas de juros. Mas se você quiser ter esse abatimento, tá? Eu aceito também aqui cartão de débito. Me abate 3% de juros quando eu faço essa venda. Então aqui você vai colocar todas as formas que você trabalha na sua empresa, tá? Outra possibilidade que o sistema te permite é cadastrar os seus bancos. Então você vai clicar no maisinho aqui, ó, e vai colocar, por exemplo, Banco Santander. Tá? Não precisa mexer em nada aqui nesse menu de aplicação. Clica em cadastrar, ele já vai jogar o Banco Santander. Agora, em relação aos custos, você consegue colocar categorias de custos, você consegue colocar categorias de estoque, tá? Categorias de vendas que você trabalha, os produtos que você trabalha, separar eles por categoria. Então tem o produto e tem a categoria dele que você consegue consolidar também. Tem as categorias de serviço, então se você não vende produto e vende serviço, você também consegue separar por categoria aqui dentro. Basta clicar no maisinho e ir cadastrando as suas categorias se você quiser, tá? Ótimo. Você também consegue definir as telas que você quer trabalhar aqui. Então, supondo que você não queira usar a parte de comissão. Facilmente, você só precisa clicar nele aqui que você desabilita a parte de comissão e clica em salvar a alteração. Na próxima vez que você fizer o login na plataforma, ele vai entrar sem a parte de comissão aparecendo aqui pra você. Tá? Assim você consegue personalizar a ferramenta e deixar ela preparada para só o que você realmente vai usar. Então, evita aparecer telas desnecessárias para você aqui. Tá? Isso serve para tudo. Outra questão, tá? Que é importante você entender. A apuração de custo. Então você tem aqui, olha, no painel, perceba que a gente tem uns cardzinhos, tá? O faturamento total, custo, lucro, despesa. O que é esse custo? Esse custo ele pode vir relacionado à sua venda, tá? Ou seja, vendi uma camisa por R$60 e ela teve de custo 30. Então quando você inserir uma venda, ele já vai contabilizar R$30 aqui de custo. Agora, se você não quiser fazer dessa forma, ele pode puxar o custo direto do contas a pagar. Supondo que você reabasteceu o seu estoque, comprou R$1.000 de produto. Então você lança lá como custo, ele já conta R$1.000 aqui. Cada pessoa prefere trabalhar de um jeito, cada empresa prefere trabalhar de um jeito. Então você consegue deixar aqui em configurações, em definições de tela, definir o seu custo. Se é por venda, se é relacionado ao dia que você fez a venda, ou se é relacionado no dia que você pagou por aquele produto, ou algum insumo para um serviço seu, tá? Então você consegue definir aqui também. Aqui tem a parte de alteração de senha e personalização de comprovante. Aqui na personalização você consegue colocar o que você quer que apareça, é só você desabilitando e habilitando. Você pode colocar o nome da sua empresa aqui, tá? Ou se eu quiser, por exemplo, Fatura e Sistemas, eu consigo botar aqui, colocar dados da minha empresa como CNPJ. Então você consegue definir aqui, inclusive, definir o tamanho do papel que você quer que imprima, caso você queira imprimir. Então você consegue colocar para bobina térmica, você consegue colocar para impressora normal, é tudo personalizado, tá? Então depois que você fizer essas configurações iniciais, a sua próxima tarefa aqui na ferramenta, no meu ponto de vista, é cadastrar o seu produto ou o seu serviço, tá? Então se você vende produto, o seu cadastro de produto fica aqui já no estoque, ele não vai ficar aqui em cadastros, tá? Ele fica aqui no estoque. Então você vem no estoque, tá?
Clica em cadastrar e começa a cadastrar o seu produto. Eu vou dar um exemplo aqui de uma loja de roupa, que é um exemplo bem fácil e rápido, mas ele serve para qualquer tipo de produto. Serve para material, autopeças, serve para produto de limpeza, qualquer tipo de negócio que venda produto também serve essa tela aqui, tá? Que queira controlar estoque. Então vamos lá, descrição, vou colocar aqui blusa gola V, um exemplo bem simples aqui. Complemento, tamanho M, preta, tá? Categoria, se eu tivesse cadastrado as categorias lá de blusas, gola V, por exemplo, eu poderia colocar dentro da categoria aqui. Então ficaria separado por categoria, tá? Mas eu não coloquei lá. Posso colocar um estoque máximo, um estoque mínimo, tá? Posso definir um código para essa blusa. Então se eu quiser, às vezes, até bipar no meu código de barra, alguma coisa na minha maquininha de código de base, eu consigo fazer isso aqui, tá? Consigo colocar por quanto sai de custo médio, mais ou menos, esse produto e qual é o valor que normalmente eu vendo ele. Eu quero vender a R$65. Qual que é a minha tarefa aqui agora? Dar entrada nesse produto no meu estoque. Se eu quero controlar estoque, eu clico em adicionar entrada e coloco quanto que tem com qual fornecedor eu comprei. Se eu já tiver cadastrado fornecedor, ele já vai puxar aqui minha lista de fornecedor, tá? Fornecedor X, comprei no dia 16/9, comprei 10 unidades com esse fornecedor e saiu cada uma pra mim a R$30. Olha que legal que vai acontecer agora. Quando eu clicar em cadastrar, ele vai perguntar, olha, você teve um custo aqui com esse fornecedor, você quer que eu lance isso lá em contas a pagar automaticamente? Beleza, eu quero sim, ó, vou clicar em sim, tá? Eu vou colocar aqui, olha, que já foi pago, paguei no Pix pra ele e saiu do meu Banco Santander, tá? Então eu consigo já lançar isso aqui, já lançar esse pagamento. Clique em cadastrar, cadastrei na minha despesa, cliquei em cadastrar e tá aqui o meu produto também, pronto para venda com 10 disponível no meu estoque. E olha que legal, falando de estoque. Ele já me mostra o valor previsto de orçamento que eu tenho aqui. Então se eu tenho 10 unidades, R$65, ele me imagina, ó, de estoque você tem R$650. Se eu tenho, e de quanto eu tenho de custo, tô pressionado em estoque, R$300 que eu tive de custo aqui, tá? E aí olha a despesa que a gente acabou de lançar, ó, que a gente lançou lá do fornecedor, já tá aqui também, olha. Já tá inclusive verdinho avisando que já foi pago, porque eu já lancei o pagamento dela, tá? Isso é bem legal. Então, cadastrei meus produtos, você cadastrar um por um aqui dentro, e um detalhe bem legal é que você consegue aproveitar, por exemplo, esse aqui é o tamanho M. Ah, mas eu quero colocar o tamanho G também. Eu clico aqui, ó, nesse papelzinho aqui, para ele já aproveitar, só troca aqui para tamanho G, e às vezes troco o código aqui também, que é importante, tá? E dou entrada nesse também, se eu quiser, tá? Mas nesse caso eu não vou colocar entrada nele não, vou deixar ele zerado no estoque. Olha que bacana como é que otimiza meu tempo. Agora, se é o seu caso, é venda de serviço, eu vou te aconselhar a vir aqui em cadastro, serviços, aqui você pode colocar todos os seus serviços. Então agora vamos dar outro exemplo, por exemplo, a clínica de estética. Vou colocar aqui, ó, código 01, limpeza de pele, facial, por exemplo, categoria. Poderia ter em categoria facial, corporal, tá? Eu poderia criar diversas categorias para separar aqui. Então só um exemplo aqui para vocês entenderem como é que esse sistema aqui serve para qualquer segmento, tá? Então uma limpeza de pele sai para mim, por exemplo, a R$10 e eu vendo ela a R$97, por exemplo. Clique em cadastrar, agora eu tenho esse serviço aqui. Vou cadastrar cada serviço que eu tenho na minha empresa, cada produto, para deixar tudo preparado para eu inserir uma venda, tá? Outras coisas que eu consigo fazer é cadastro. Os clientes, eu consigo cadastrar meus clientes aqui. Basta clicar em cadastrar, tá? E lançar as informações aqui. Eu tenho aqui a possibilidade de cadastrar fornecedores, profissionais, tá? Eu consigo colocar cada colaborador que trabalha dentro da minha empresa, tá? Então, ótimo. Agora que você já cadastrou serviços, já cadastrou produto, já cadastrou seus clientes, seus fornecedores, já configurou, você está pronto a começar a cadastrar suas vendas, tá? Então, se você quer trabalhar vendendo aqui no sistema, é bem simples. Você vai de acordo com a sua realidade. Então, com uma loja que vende produto e quer controlar estoque, eu vou aqui em vendas de produtos, tá? Vou clicar em nova venda e repare que ele já vai aqui me dar a opção de eu puxar um cliente. Como eu não cadastrei nenhum cliente aqui, ele não apareceu para mim, mas se eu tivesse uma lista de clientes, eu poderia pesquisar aqui a Amanda, que apareceria todas as Amandas que eu tenho cadastrado. Tá? Poderia colocar algum vendedor, se eu quisesse, tá? E aí eu consigo partir pro próximo, onde aqui eu consigo colocar cada produto que a Amanda me comprou. Então eu vou clicar em adicionar produto e vou lançar. Olha, não comprou a blusa agora V, tamanho M, tá? Comprou 2 unidades dela. Se eu quiser mudar o valor aqui, eu consigo, tá? Ele traz um valor sugerido que foi que você cadastrou, mas você consegue mudar. Vou clicar em gravar, tá? E se eu quisesse colocar mais produtos que ela comprou, eu poderia ir lançando aqui, olha. Ah, ela comprou também mais dessa aqui, então ele lançou separadamente aqui. Então deu um total de R$195. Ele já me dá o total da compra. Olha que legal isso aqui agora. Se eu quiser dar um desconto, eu consigo colocar, olha, eu quero dar 10% de desconto pra Amanda. Então sai a R$175,50. E aqui, a gente parte para a parte de pagamento, tá? Então você consegue lançar como a Amanda te pagou, que no caso é a nossa cliente. Você consegue colocar se ela te pagou à vista, você consegue colocar se ela te deu uma entrada e ficou te devendo alguma coisa, você consegue jogar parcelamento crediário para ela e a ferramenta te mostra lá em quantas ela recebeu automaticamente, você tem que receber aquele valor. Então eu vou te mostrar tudo aqui agora. Então olha só, se ela me pagou à vista, eu vim aqui adicionar pagamento, vou colocar aqui, por exemplo, foi esse euro de uma vez, ele já bateu a taxa de juros aqui, tá? Vou clicar em gravar, ele me mostra inclusive quanto eu paguei de taxa. Perfeito? Então quando eu clicar em salvar, ele vai finalizar a venda para mim e vai me dar inclusive a opção de emitir um comprovante. Vou clicar clique para emitir o seu comprovante. Então ele já me mostra aqui o comprovante, tá? Ótimo. Agora, vamos para outra venda aqui, ó. Vamos colocar aqui o Fernando. Veio aqui e comprou, tá? Posso colocar observação. Se eu clicar nesse mapinha e eu tiver esse cliente cadastrado, ele já puxa o endereço desse cliente, beleza? Adicionar produto, coloco o produto que o Fernando comprou, tá? Vou colocar aqui 2 unidades desse aqui. Vou pro próximo. Supondo que o Fernando foi uma venda de R$130. Supondo que ele me deu R$30 de entrada. Presta bastante atenção nessa parte. E vai me pagar os outros 100 na semana que vem. Como é que funcionaria? Eu clicaria aqui em adicionar pagamento, tá? Eu trocaria esse valor de cima aqui para 30. Não vou deixar 130 aqui, tá? Senão a ferramenta não vai deixar eu incluir mais. Vou colocar como ele me pagou e para qual banco foi, beleza? Então coloquei aqui a data do pagamento também. Clique em gravar. A ferramenta já me mostra que falta pagar R$100. Então agora eu vou informar para a ferramenta, é importante eu fazer isso, quando que eu vou receber R$100. Mesmo que eu não saiba, eu boto uma data aqui prevista na minha cabeça. Então eu vou colocar aqui adicionar pagamento, parcelado, primeira parcela, não recebi ainda. Quando que vai ser o vencimento dela? Ah, vai ser no dia 24. Tá? Então vou clicar em gravar, repara, fica verdinho que eu já recebi e laranja que ainda falta eu receber. Olha que legal, eu vou clicar em salvar, tá? A venda fica aqui registrada. E o mais incrível é o seguinte, se eu vier em contas a receber,
tá aqui, olha, o valor da primeira parcela do Fernando que falta receber. Então, se eu colocar receber aqui, ele vai me mostrar que o Fernando ainda não me pagou essa parcela. Basta eu clicar nela aqui e lançar, olha, agora que ele me pagou, ó, vou fazer bem devagar para você entender. Cliquei na venda, tá? Vou clicar em pagamentos, vou vir aqui na laranjinha, vou clicar nela e vou trocar aqui sim, que foi pago, tá? Vou colocar quando foi pago, o valor que foi pago, então ele me pagou R$100, tá? Como ele me pagou, vou clicar em editar, agora fica verdinho, tá? E vai ficar verdinho também, mostrando todo o detalhamento das minhas contas recebidas. Então, olha que incrível. Lá de vendas, ele já puxa aqui por contas a receber, facilita muito minha gestão, tá? Mais um ponto, agora eu vou dar esse exemplo em serviço, para te mostrar a tela de serviço. Venda de serviço, adiciona serviço, vou colocar que a Juliana veio na minha empresa, tá? Consigo colocar o profissional, tá? O status desse serviço, tudo isso eu consigo fazer, a data, previsão de término e tudo mais. Qual serviço que a Juliana fez? Limpeza de pele, tá? Consigo mudar o valor aqui se eu quiser. Consigo colocar mais serviços e vai somando aqui pra mim, tá? E aí, olha, se eu quiser colocar, por exemplo, foi uma venda de R$97. Se a Juliana me pagou R$30 no Pix e o restante no cartão, olha como é que eu faria isso aqui, ó. Eu clicaria em adicionar pagamento, colocaria aqui R$30 na parte de cima, colocaria que foi feito no Pix esses R$30, Banco Santander, clique em gravar. Opa, falta R$67. Clique em adicionar pagamento de novo, agora eu coloco, o restante foi no cartão, vou receber no Banco Santander, clique em gravar, agora eu já separei direitinho e já coloquei aqui, ó, foi 30 no Pix e o restante no cartão, você fica com todo o histórico aqui dentro da sua ferramenta. Muito legal, né? Clique em salvar, então tá registrado, a Juliana, sempre que você quiser ver como ela pagou, tá aqui. Adicionar serviço de novo, vou dar exemplo agora da Francine, beleza? Só pra te mostrar um outro exemplo. Limpeza de pele também, fez 3 limpezas de pele, supondo que ela tem 3 filhas aí, tá? Vou colocar em próximo aqui. E ela não me pagou nada, na verdade ela me pagou, ela me deu R$100 de entrada, clique em adicionar pagamento, boto R$100, tá? Tô bem repetitivo pra ficar bem claro, porque isso é muito legal. Vou clicar em gravar, e o restante ela dividiu comigo de 3 vezes. Como é que eu faço agora? Eu vou colocar aqui, ó, adicionar recorrência, 3 vezes, tá? Ele já lança pra mim, olha, 63, 67, 16, 9, 16, 10, 16, 11. Se eu quiser trocar alguma dessas datas, eu consigo aqui. Às vezes eu consigo separar direitinho por semana, alguma coisa nesse sentido. E como eu falei, ele já vai pro contas a receber automaticamente, ó. Então eu vou clicar em salvar, tá? A Francine, quando eu vim em contas a receber, ele vai mostrar, ó, a Francine falta de pagar 63, 67 nesse mês de setembro, olha aqui em cima, setembro. Mas ela também tem uma coisa pra me pagar em outubro, então se eu filtrar outubro, eu clico aqui, clico 2 vezes nesse funil, ele me mostra a segunda parcela dela que ela tem que pagar. Agora, supondo que eu queira saber todo o pagamento da Francine, tudo que ela tem que me pagar. Eu vou clicar em geral aqui, tá? Vou clicar 2 vezes nesse funilzinho. Vai aparecer todas as minhas contas que eu tenho pra receber, que eu já recebi e tudo mais. E agora eu consigo aplicar os filtros. Isso é muito legal. Eu vou clicar nesse funilzinho aqui, ó, de baixo, e vou pesquisar aqui, olha. Eu vou vir cliente, eu posso fazer vários filtros, tá? Mas nesse caso eu vou fazer do cliente pra te dar esse exemplo. Vou clicar contém e vou escrever Francine. Eu poderia escrever só Franci, tá? Mas aqui é o Francine. Vou clicar nessa setinha aqui, tá? Pra aplicar esse filtro e depois vou clicar em aplicar. Repara o seguinte, ele já me mostra tudo que a Francine tem que me pagar, que eu tenho R$191 a receber da Francine, e quanto que ela já me pagou, R$100. E me mostra também que não tem nada vencido, tá? Que não tem nada dela que ela não me pagou ainda, só no futuro ainda que ela tem pra me pagar, perfeito? Então eu consigo trabalhar com esses filtros aqui no contas a receber, eu consigo trabalhar nas telas de venda, no cadastro de cliente, tá sempre aqui esses filtros aqui pra gente trabalhar, tá? Se você precisar de alguma ajuda nesse filtro, entre em contato com o nosso suporte, tudo aqui o nosso suporte vai estar pronto pra te atender, tá? Então eu mostrei a venda de produto, venda de serviço. Uma coisa legal é que você também consegue gerar orçamento aqui dentro. Então você clica em novo orçamento, já pesquisa o seu cliente, ele já puxa o telefone, o e-mail, CPF, o CNPJ, o CEP, e você só tem que clicar em adicionar item e pesquisar os seus itens aqui, ó. E vai colocando aqui se é produto ou serviço, ele já vai buscando pra você. Você pode colocar, ó, Marcelo, colocar aqui Marcelo, telefone, tá vendo, e-mail. Se você tivesse o Marcelo cadastrado no seu cadastro de cliente, já puxaria. Então você pode colocar o CEP, endereço, tá? Quando eu clicar em salvar, ele vai me dar a opção de gerar o PDF desse orçamento. Então tá aqui o meu orçamento com o Marcelo, olha. Tá? E ainda fica salvo aqui pra mim. Bem legal, né? Outra possibilidade que você tem aqui dentro é ver as suas comissões. Então as comissões é o seguinte, quando você, aqui no caso a gente não cadastrou nenhuma venda, nenhum profissional, mas se eu tivesse cadastrado, vamos cadastrar um profissional aqui bem rapidamente, ó. Por exemplo, Juliana, tá? Serviço, pode colocar o salário dele, o percentual de comissão dele é 10% que ele recebe, tá? Pode colocar a data de nascimento dele, então vou cadastrar os dias que ele trabalha, olha aqui, você consegue marcar os dias que ele trabalha. Clique em cadastrar, cadastrei esse profissional. Vou cadastrar uma venda de serviço no nome dele, ó. Então, eu vou colocar que o Carlos veio aqui na minha empresa e fez o serviço com a Juliana, tá? Vou colocar qual o serviço que foi, limpeza de pele. Vou colocar que ele me pagou no Pix. Errei aqui no Pix, tá? E foi pro Banco Santander. Cadastrei mais um serviço aqui, só que agora no técnico Juliana. E olha que legal, quando eu vier aqui agora em comissões e filtrar aqui o profissional que a Juliana apareceu, eu consigo colocar entre qual data eu quero, clique em ir, tá? Consigo definir se é valor bruto ou valor recebido, beleza? E ele vai me mostrar direitinho o que esse profissional fez, tá? Então deixa eu clicar em ir aqui, ó. Deixa eu só ver por que não puxou aqui. Ah, puxou. Puxou certinho. Ele tava calculando aqui pra mim, ele já me puxa aqui os 10% que eu coloquei como padrão e me fala, a Juliana fez um serviço, tá? Entre essa data, deu R$97 e 10%. Se eu tivesse feito vários serviços aqui, já ia te mostrar o somatório de todos os serviços, os 10%. Mas se você quiser saber por serviço quanto que ela vendeu, você clicaria nesse maisinho aqui, ó. E aí, ó, ele traria por categoria. Mas você não quer saber por categoria, você quer saber pela descrição do produto. Então você clicaria em mais do serviço. Aí clicaria em mais, estaria aqui limpeza de pele, e você conseguiria aplicar a comissão em cima de cada serviço que ela fez, tá? E você ainda consegue ver por cliente. Olha só, veja que é pelo Carlos que ela recebeu esses 10%. Mais do que isso, você ainda consegue colocar em cadastrar em contas a pagar e lançar esse pagamento da comissão dela lá nas suas contas a pagar, tá? Já foi pago, o que você vai pagar em determinada data, você já consegue fazer isso aqui, tá? Então ótimo, então já mostrei a parte de venda, de comissão, de orçamento, já mostrei que já puxa por contas a receber. Se você quiser lançar uma contas a receber que não seja oriundo de uma venda, você consegue lançar aqui também, tá? Adicionar os lançamentos. E tem a parte de contas a pagar, que você consegue lançar, por exemplo, aluguel,
tá? Você consegue botar aqui uma despesa e que ele é um gasto com ocupação, tá? Então você, por exemplo, você paga 1.200 de aluguel, você vai lançar 1.200 aqui, coloca o vencimento dele, tá? E quantas parcelas pra frente ele vai. Então ele vai vencer 10 vezes a todo dia 5 ele vai vencer pra você. Você clica em cadastrar, ele vai lançar um pra cada mês o aluguel, tá? Depois do seu trabalho ele vir aqui, olha, e lançar o pagamento dessa despesa. Então eu paguei no dia 5, tá? Paguei R$ 1.200, coloco que foi pago pelo dinheiro, tá? Então clique em salvar. Pronto, agora já tá pago o meu aluguel aqui. Então se eu for pro mês de outubro aqui, por exemplo, ele vai mostrar o outro aluguel, o aluguel do mês seguinte. Então você consegue lançar despesas recorrentes, tá? Ou se você quiser lançar uma despesa, por exemplo, fez um lanche, pode lançar aqui lanche, despesa, alimentação, tá? Você pode colocar a data que foi. E você já coloca que você já pagou esse lanche. Às vezes não precisa ser alguma coisa que você está planejando. Então você coloca a data do pagamento, o valor que você pagou por esse lanche, por exemplo, R$ 45, como você pagou e de onde saiu esse dinheiro. Clique em cadastrar, tá aqui já o lanche, tá? A gente tá em outubro, por isso que ele não tá aparecendo. Mas se eu voltar para setembro, o lanche vai estar aqui, ó. Ó o lanche aqui. Você consegue inclusive editar ele se você precisar, tá? Então ótimo. Então depois que a gente cadastra as despesas, ele já puxa tudo pro painel, me mostrando o que eu tive de faturamento, o que eu tive de custo, o que eu tive de lucro, despesa e lucro líquido, tá? Então repara que a gente tá num prejuízozinho aqui, porque eu lancei muita despesa, lancei o aluguel, tá? E não acompanhou o meu faturamento. Mas aqui é a título de exemplo. Me mostra os produtos que eu vendi, serviços que eu prestei, tá? Uma gestão de contas, igual que eu tinha comentado com você. E a gente também tem a parte de relatório. Relatório de fluxo de caixa diário. Então você consegue abrir esse relatório aqui e filtrar a data que você quer. Ele te mostra em cada dia o que entrou e o que saiu. Então repara que na quinta-feira, dia 5/9, não entrou nada e saiu 1.200 que foi do meu aluguel, tá? Então você consegue ver aqui tanto no geral quanto por banco, o fluxo de caixa. Perfeito? Você tem fluxo de caixa mensal, tá? Que você consegue ver por ano aqui também, ó. Analisar de cada ano e ver o que entrou e saiu em cada mês. Então a gente consegue ter um consolidado aqui também. Perfeito? Tem a parte de conciliação bancária. Isso é muito legal, porque muita gente pergunta o seguinte, fala, olha, como é que eu organizo o que tem de ter de saldo no meu banco? Então você pode vir aqui, olha, colocar no Banco Santander, por exemplo. Olha só, se eu clicar aí, ele vai mostrar que tem um total de receita de R$ 420, um total de despesa de 345 e um saldo de 75. Só que às vezes você tem um saldo inicial no seu banco. Então você pode falar assim, olha, no dia... na verdade eu coloquei aqui em transferência bancária, para você mandar de uma conta para outra. Mas para atualizar saldo, eu clico aqui Banco Santander, coloco, por exemplo, que tinha R$ 1.500 de saldo inicial, tá? No dia 15, por exemplo, salvar, tá? Então quando eu clicar em ir aqui agora, ele vai olhar sempre do dia 15 em diante. Se no dia 15 eu tinha 1.500 e tive a receita nesse banco de 420, uma despesa de 345, o saldo que tem que ter atualmente no meu banco é 1.535,65. E ele ainda te mostra um extrato de tudo que entrou e saiu de cada banco. Olha que incrível, tá? Se você quiser pegar um dinheiro de um banco e mandar para o outro, transferência bancária, banco de origem, banco de destino, o valor transferido, tá? Por exemplo, 1.100, clica em salvar. E ele vai, tá? Aqui eu não vou mandar de um banco pro mesmo banco, mas se eu tivesse outro banco cadastrado. Perfeito? Então você consegue ir trabalhando aqui, você consegue inclusive ver o que você recebeu no Pix entre essas datas, tá? Ele vai filtrar só Pix aqui pra você. Então você consegue ver o que você ganhou em cada forma de pagamento, tá? E é isso, tá? Então você, além de você conseguir ter todo o resultado automático da sua empresa, relatórios, você tem painel aqui com gráficos e tudo mais, você ainda consegue cadastrar usuários. Então se você quiser trazer aqui funcionários ou sócio, basta você adicionar o perfil do usuário, por exemplo, o nome do perfil vai ser vendedor, você consegue definir o que ele vai ter de acesso. Então esse aqui, ó, o perfil vendedor, tá? Ele vai ter acesso à página inicial, à parte de venda de produto, tá? Você vai ter a parte de venda de serviço também. Ele não quer que ele veja as partes de contas, estoque, essas coisas assim. Clique em salvar, todos os meus vendedores agora vão ter acesso a essas vendas. Então quando eu estiver cadastrando um usuário, eu vou colocar, por exemplo, que é a Aline, tá? O nome do usuário é Aline, e-mail do usuário aline@gmail.com, por exemplo, senha, coloca a senha que você quer para ela. Vou pedir só para você não colocar nenhum caractere especial aqui, tá? E aí você colocar o perfil que ela é, vendedora. Se ela é vendedora e está ativa, ela vai ter acesso a esse perfil aqui de cima, entendeu? Que é justamente o perfil de vendedor que vai ter acesso a essas coisas. Na hora que a Aline for entrar, com o login e senha dela, ela só vai ver essas coisas aqui de cima, tá? Então essa é assim que você cria o usuário aqui dentro do fator de gestão. Perfeito? Então, eu mostrei toda a ferramenta de maneira bem detalhada para você. E claro, só falta te ensinar a pagar alguma situação. Então, se você quiser pagar uma venda, por exemplo, uma conta a pagar, é só clicar em cima dela e clicar em deletar, tá? E aí ela vai deletar aqui para você, que seja certo, porque depois você não consegue recuperar o que você apagou, tá? Então, dá uma analisada direito, com carinho e tudo mais, e quando quiser apagar, você vem e clica em deletar. Combinado? Um ponto importante é que a gente também tem venda express aqui, tá? Então, você também consegue fazer vendas rápidas sem precisar colocar o nome do cliente. Então é isso, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Vai aparecer um número aí na tela agora para você anotar nos seus dados, se você precisar ir. Sempre que precisar, chama a gente, que a gente vai estar sempre pronto para te atender. Combinado? Um abraço, fique com Deus.